Hola a todos y a todas, deseo que tengan un ótimo día y vamos a comenzar nuestra aula hoy de diseño técnico. Vistas, segundo tipo de diseño que a gente tem no diseño técnico. Então, como uma breve introdução, a forma utilizada para se representar um projeto pode variar de acordo com o objetivo ou destinação dessa representação, certo? Depende de para quem você vai fazer esse ou para o que você vai fazer esse desenho. Em desenho técnico, uma representação ou desenho podem ser utilizados para simulação, previsão ou como projeto executivo, utilizando na construção ou materialização da ideia do desenhista, né? As principais formas de representação de projetos são nas vistas ortogonais 2D e as perspectivas 3D, ou seja, em duas dimensões e três dimensões. Um dos projetos que a gente sempre vê, é muito normal ver em qualquer canto, quando você vai comprar, por exemplo, um apartamento, quando você vai comprar uma casa, ou até na sua empresa, você pode ver, às vezes, nos quadros, eh, aquela planta baixa, mostrando como é a planta da empresa, tipo em caso de emergência, você pode encontrar uma saída. Então, é como essa que está aí. Então, aqui, por exemplo, temos um projeto executivo, um projeto já finalizado, certo? E ele está em duas dimensões, certo? Esse é típico, esse projeto aqui é típico de projetos arquitetônicos, certo? Onde ele tem as vistas ortogonais e está em duas dimensões, está no plano de duas dimensões. Quando eu falo de simulação e de previsão, o que eu falo é o seguinte: eu posso ter aqui as vistas em duas dimensões da minha peça. Essa vista pode ser levada para minha peça em três dimensões e depois simulada, certo? Eu aqui estou fazendo praticamente a montagem dessas três vistas, a vista frontal, certo? A lateral e a lateral que seria aqui, certo? E a superior, certo? Então, isso seria tipo aqui a lateral, que é essa daqui, a superior, que é como se você estivesse olhando por cima aqui da peça, e a minha frontal, que é esse L aqui, seria esse L daqui. E essa seria a simulação da minha peça, que é o que você utiliza, por exemplo, em alguns programas como SolidWorks, certo? Ou às vezes a gente tem simulações mais elaboradas, como as simulações já, por exemplo, de uma casa, de uma planta, certo? Para mostrar ao cliente como é que ficaria o produto já finalizado. Ou as simulações que ajudam, às vezes, aos cientistas ou aos engenheiros de desenvolvimento a desenvolver ou a estudar o comportamento de uma certa peça segundo condições de temperatura, fluxo, fluidos, segundo condições de funcionamento daquela peça, né? Então, por exemplo, eu posso desenhar essa peça, certo? Em 3D. E essa peça vai servir porque vai ser a simulação da peça real. E essa peça, ela vai ir para um programa, onde esse programa, esse software vai fazer a simulação dos dados, por exemplo, se for temperatura, com respeito à temperatura, como é que vai se comportar, qual vai ser o comportamento dessa peça, certo? Com respeito a, vamos supor, se eu faço por essa entrada aqui fluir, pode ser combustível, ar quente, sei lá. Então, como ele vai se comportar, certo? Com respeito a isso. Tudo isso aí depende do tipo de simulação que você queira estudar. Sendo assim, temos dois tipos de desenho: o desenho em perspectiva e o desenho de projeção, ou o que é já a projeção, certo?
A perspectiva é algo que é fácil de interpretação. Entre aspas, ela é difícil de confessão. Isso aqui depende, certo? Isso aqui depende do que você, do tipo de peça que você esteja estudando, que você esteja fazendo, né? E aqui simula o projeto, certo? A perspectiva simula o projeto exatamente como o mesmo seria, ou seja, como ele funcionaria, como ele mesmo seria, caso fosse construído na vida real. A perspectiva também é pouco prática na aplicação com o projeto executivo, tá certo? Já a projeção, ela requer a capacidade de abstração e conhecimento de normas e convenções. Isso assim já seria o projeto já, quando eu quero o meu projeto bem técnico, bem pronto para entregar para um profissional da área, certo? Ele, entre aspas, também é de fácil confecção, esse aqui também depende, né? Ele é pobre na representação realística do projeto, porque ele, na verdade, ele mostra como aquela face superior, lateral, frontal, certo? Ele não mostra totalmente como é que a minha peça vai ser realisticamente. Ele não vai ser, por exemplo, aquela casa montadinha, bem bonitinha. Ela vai ser simplesmente o plano, né? Ela vai ser simplesmente a planta baixa, vai ser só os desenhos, vamos supor assim, o desenho bem que só é entendido pelo técnico mesmo, pelo profissional, certo? Que fica a vezes difícil para alguém que não seja da área entender esse projeto. Ok. E ele também, a projeção é a forma mais utilizada como projeto executivo, certo? Ou seja, ele é aquele que, se você quer apresentar para um profissional da área, ele funciona como projeto executivo. Ele coincide com a cronologia adotada na construção ou edificação de um projeto, certo? Ou projeções. Quando a gente fala de projeções, vamos pensar o seguinte: a projeção é simplesmente a representação plana de um objeto, certo? Esse objeto é um projeto tridimensional, ok? Então, a projeção é simplesmente como ele é observado a partir de um determinado ponto de vista, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a projeção de uma sombra, eu tenho esse árvore, certo? E vamos supor que eu tenho aqui nesse ponto, esse ponto é o ponto de iluminação, que no caso é o Sol, certo? Esse centro, a origem da projeção, é onde vão sair os raios, de onde vão, a partir de onde eu vou projetar meu objeto. Esse cara aqui, a árvore, seria o objeto tridimensional que vai ser projetado. Então, os raios projetantes da minha centro ou do meu origem de projeção vão produzir nesse plano de projeção uma sombra, e essa sombra, certo, seria a projeção dessa figura ou desse árvore, certo? Então a projeção simplesmente é uma sombra, tá ok? Isso é importante a gente entender, tá ok? Então vamos lá. Projeções, elas podem ser consideradas ou classificadas em duas formas, as cônicas e as cilíndricas. Já as cilíndricas, elas são também classificadas em de duas formas, como cilíndricas oblíquas e cilíndricas ortogonais. Certo? Então vamos ver como é que ficariam essas projeções cônicas e cilíndricas. As projeções cônicas são desse tipo aqui. Eu tenho aqui meu ponto, que é, se vocês lembram lá do dia da aula presencial, esse ponto que é o ponto de onde vem os raios, que é aquele também chamado de ponto de fuga, certo? Então, a partir desse ponto de fuga, vão se abrindo uns raios, certo? Que vão passar por minha figura, que seria, no caso, esse triângulo ABC. E se eu projeto ele nesse plano aqui da minha folha de papel, ele vai gerar esses pontos A', B' e C'. E essa seria uma projeção cônica, certo? Então, aquela projeção que usa um ponto de fuga, a gente pode pensar nisso. Ou também a gente pode pensar no seguinte: ela é cônica porque ela parece um cone, certo? Como quando você tem um cone, ok? Ela vai todos os raios dirigidos a um ponto de encontro.
Já na cilíndrica, os raios, eles vêm retos, eles vêm paralelos. Se você nota o raio, esse vetor aqui, esse raio, vem paralelo ao vetor aqui que passa por B e B', e vem paralelo a esse vetor aqui, a esse raio que passa por C e C', a esse traço. Então, aqui, quando eu quero projetar meu triângulo nessa folha de papel, eu noto que ele fica, a projeção dos pontos A, B e C, segundo essa projeção cilíndrica, vai ser os pontos A', B' e C'. Um detalhe interessante é que, se vocês notam, os tamanhos ficam conservados. Já na cônica ele fica ampliado. Tá ok? É bem interessante isso aí. Ter em conta esses detalhes. Já lembre que as cilíndricas elas se dividiam em oblíquas e ortogonais, né? Então, as oblíquas quer dizer uma reta que corta, não de modo perpendicular. Quando eu estou falando corta, ele está cortando o plano, certo? Outra reta ou um plano. Então, ela não corta de modo perpendicular, ela forma um ângulo agudo ou obtuso, qualquer outro ângulo, certo? Que não se pode definir nem como perpendicular nem como paralelo. E são inclinados, ok? Ou seja, inclinado. Nas ortogonais é uma projeção que é obtida intersectando retas ou planos, contendo cada ponto do objeto perpendiculares, ou seja, ortogonais, ou seja, fazendo 90 graus ao hiperplano de representação. Quando eu falo hiperplano, estou falando da minha folha, a folha onde você está representando, certo? Ou ao plano onde você quer representar, se você quer representar, por exemplo, com respeito ao plano frontal, lateral, certo? Superior. Então tem que formar 90 graus com esse plano, com este. Estas retas, chamadas projetantes ou raios visuais, funcionam como raios de sol para projetar os vértices do objeto sobre os planos de projeção. Vamos ver como seria isso. Então, nessa aqui temos nossa projeção cilíndrica oblíqua, certo? Se vocês notam, os raios, eles entram, só que eles entram com um ângulo que é agudo, obtuso, bom, tanto faz. O importante é que ele não é 90 graus, beleza? E já na ortogonal, esses raios, eles entram aqui fazendo 90 graus com respeito a esse hiperplano daqui, que seria o plano da folha, onde eu quero desenhar a projeção dessa figura triangular aqui. Certo? Então, vamos continuar. Então, seguindo esse raciocínio, as projeções em desenho técnico, utiliza-se projeções cilíndricas ortogonais, as quais passaremos a denominar de vistas ortográficas, certo? Sendo que uma vista ortográfica é a projeção ortogonal de uma determinada face de um objeto ou projeto. Então, se vocês lembram, lá em sala de aula, a gente começou no início, para começar a fazer com que vocês ganhassem essa visão tridimensional, começamos com aquelas perspectivas carvalheira, certo? Isométrica e de ponto de fuga, de ponto de fuga. Aí, a gente mostrei também para vocês o que eram as vistas frontal, certo? Laterais, que seria essa aqui, não é certo? Superior, certo? Inferior, que seria aqui. E eu mostrei para vocês como a gente poderia ter essas projeções. Agora aqui estou mostrando uma forma mais teórica, certo? E para vocês verem como é que elas são obtidas. Então, a vista ortográfica é uma projeção ortogonal de uma determinada face de um objeto ou projeto. É interessante e também é importante vocês aprenderem esses nomes técnicos, já que vocês vão ser engenheiros e vão precisar se comunicar de forma técnica com as pessoas que vocês vão trabalhar no dia a dia na sua empresa. Então, se vocês olham, aqui estamos nessa projeção cilíndrica ortogonal, tá certo? Por que cilíndrica ortogonal? Porque olha que a projeção aqui, certo? É a sombra, por exemplo, desse cubinho central, é a sombra aqui lateral, certo? E ela é cilíndrica, porque os pontos são linhas paralelas, e é ortogonal porque aqui faz 90 graus com respeito a esse plano
desse lado do cubo, certo? Se eu olho aqui para a parte superior, novamente, eu tenho aqui uma projeção cilíndrica, certo? E essa projeção é ortogonal porque essa reta aqui faz 90 graus respeito ao plano da parte superior desse cubo grande aqui. Ok, então vamos continuar. Se eu abrisse esse cubo, então se eu fizesse assim, como quando você pega uma caixa de papelão, certo? Você poderia desarrumar ela, certo? Cortar as partes e deixar ela num plano, certo? No plano do chão, por exemplo. Deixar ela em duas dimensões. Então, se eu abro esse cubo, eu poderia abrir ele da seguinte jeito, certo? Poderia abrir ele assim. Vamos supor, essa parte aqui seria a parte do fundo inferior, uma lateral, outra lateral, essa aqui seria da frente, a parte de trás, e essa viria a ser a parte da tampa, né? Quando você dobra todo o cubo. Então eu tenho, na verdade, quantas faces? 3, 4, 5, 6 faces, certo? É importante. Agora, vamos supor que temos essa peça aqui no meio, certo? E eu normalmente quero saber quais são essas projeções, certo? Mas é bom saber que essas vistas ou essas projeções ortogonais têm uns certos nomes. Então, por exemplo, aqui nós temos uma vista frontal F de elevação, certo? Essa aqui, certo? Na S temos uma vista superior da planta, que é chamada também de planta, né? Então, vamos procurar aqui essa aqui, certo? Essa aqui seria S, que seria o plano horizontal, certo? Que seria o chão da minha caixa. E também, né, simplesmente, essa aqui seria a vista superior da planta, certo? Lembre que a planta, aquela planta de arquitetura, é quando você vê o tipo plano do seu apartamento, da sua casa, certo? Assim como se fosse, sei lá, o chão, certo? Então, por isso que está aqui. Na parte E, vista lateral esquerda, que seria essa aqui. A vista lateral esquerda, como ficaria a projeção dessa peça aqui. Na D, vista lateral direita, seria essa aqui, vista lateral direita, certo? E P, que seria a vista posterior, certo? Então, aqui temos que P seria a vista superior, que seria posterior, desculpa, seria aqui. Seria essa daqui. Por que ela está aqui? Por que a frontal está aqui? Tipo, parece que está confuso tudo isso aqui, mas vamos ver. Essas setas que estão aqui do lado de cima, tipo essa seta E, F, S, P, significam o olhar do observador. Lembrem que a projeção depende do ponto de vista da pessoa. Então, se eu quero ver a vista frontal, certo? Ou chamada de elevação, eu tenho que estar aqui em P, onde está F, e olhar nessa direção. Quando eu olho nessa direção, o que eu vou ver é isso aqui, certo? Como se isso aqui fosse feito, certo? Agora, quando eu quero ver a vista posterior, então ele está dizendo, olha, a vista posterior, ela é vista do seguinte jeito, você tem que ficar em pé aqui, você fica aqui de olho, olhando para cá. Quando você olha para cá, certo? Você vai ver o quê? Você vai ver esse pedaço daqui, certo? Tá ok? Certo? Igualmente, quando você olha a superior, para olhar a superior, você olha por cima e você vai ver esse desenho aqui, essa projeção. E se você quer olhar a parte inferior, você olha por baixo e vai ver essa projeção, certo? Então, isso aí para explicar como é o ponto de vista desse cubinho aqui, que explica os nomes das vistas ortogonais. Então, se eu desenvolvo aquele cubo, certo? Se eu tiro as faces desse cubo, eu vou encontrar essas forças, essas vistas, certo? A superior, a inferior, a frontal, direita, esquerda e posterior, certo? Então, se você olha, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis vistas. Mas seis vistas acaba sendo, às vezes, muita coisa para o desenho e acaba poluindo o meu desenho. Então,
o importante é você escolher o número de vistas necessárias que representem adequadamente esse objeto ou o projeto que você está desenvolvendo. Então, para isso, eu faço essa pergunta aqui: quantas vistas são necessárias para se representar adequadamente um objeto ou projeto? Pensem aí 2 segundos. Pois é, a gente só precisa de 3 vistas, certo? Tem algumas figuras que elas são tão simples que às vezes precisa até de menos vistas, mas usualmente são usadas 3 vistas. Normalmente as que a gente usa mais são a frontal, certo? A superior e uma das laterais, pode ser lateral esquerda ou lateral direita, tá ok? Então, como um exercício para vocês, vou deixar que peguem todas essas figurinhas que estão aqui, certo? Façam cada uma em uma folha de papel, certo? E vocês mesmos vão, já que vocês já estudaram na aula anterior a parte de cotagem, vocês mesmos vão botar uma cotagem adequada, certo? E além de fazer essas figuras, certo? O desenho da figura completa, eu quero que você represente esses modelos utilizando as 3 vistas ortogonais. Ou seja, eu quero que você me mostre, por exemplo, nessa aqui, qual seria a vista frontal, que seria essa, a lateral, no caso seria essa, ou se quiser essa de trás, e a superior, que seria essa daqui, como eu he visto pela parte superior, certo? Então, é um exercício para deixar a vocês para que se divertam um pouco aí. Mas vamos continuar com o nosso assunto. Agora, existe outro tipo de vista importante em desenho técnico que são as vistas em corte. Isso é porque às vezes as nossas peças ou nossos objetos eles têm estruturas internas. E se eu quero, de certa forma, especificar como são as estruturas internas, então eu tenho que fazer um corte. Então vamos lá. A vista em corte são projeções ortogonais cilíndricas obtidas a partir de uma seção de corte, efetuada sobre o projeto. O seu objetivo é representar detalhes internos que facilitem a compreensão e ou eventual construção de referido modelo. Então vamos supor que temos esse prisma aqui com um furo, tanto na superior como na lateral, certo? Então vamos supor que eu pego esse mesmo prisma e agora faço um corte aqui, certo? Corto ele aí pelo meio. Quando eu faço esse corte, eu vou obter a peça desse jeito. Então, às vezes é importante você mostrar ao desenhista, ao cara que vai fazer, essa vista em corte, certo? Então, você pode mostrar a sua figura em corte, como ficaria, para mostrar que isso aqui é um corte, é utilizado essa linha, certo? Tracejada na diagonal, certo? É importante isso também, certo? Para mostrar que isso aqui é um corte. Se você nota aqui, tem esse corte, essa linha é tracejada para mostrar que faz parte do corte. Essa parte daqui não foi preenchida, certo? Por essa linha diagonal, simplesmente para mostrar que essa linha é, porque isso aqui é o fundo, ok? Tá certo? E então, se eu vou olhar a projeção cilíndrica ortogonal ou da vista lateral dessa parte, desse corte, ele vai ficar desse jeito, certo? Aqui dá para especificar que tem essa partezinha aqui, laterais, certo? Que vai preenchida da peça, obviamente. Esse pedaço aqui, que é um furo, certo? Que é um buraco, que esse aqui também seria parte de um buraco. E aqui, que é a parte do corte, certo? Posso fazer isso com várias peças. Então, por exemplo, eu tenho minha peça aqui. Eu tenho que especificar qual é o plano do corte. Então, estou especificando aqui o plano do corte. E quando eu faço o corte, olha só. Aqui, por exemplo, eu fiz o corte exatamente pelo meio da peça, certo? Pelo meio da face lateral. Se isso aqui é a face lateral, certo? Então, pelo meio dessa face lateral. Tá ok? E então o corte ficaria desse jeito, certo? Tá ok? Pronto. Posso também, por exemplo, aqui, é importante. Aqui eu estou especificando que o corte não foi tipo assim bem plano. Ele vem aqui o corte, depois eu fiz aqui uma subida. Aqui de novo, aqui eu
entrei onde está o outro furo, certo? E especifiquei aqui. Então, é mais para a gente especificar essas partes de furos internos, certo? Então, esse seria um corte total composto. Esse aqui é um corte total. Por que corte total? Porque eu corto toda a minha figura com um mesmo plano. Aqui esse plano, na verdade, ele está dividido, né? Não é o mesmo plano. Tipo, aqui seria um plano, aqui teria outro plano aqui, certo? Nessa transversal, e aqui teria outro plano. Então, por isso ele é um corte composto. E também eu posso ter um meio corte, que é, por exemplo, esse aqui, onde eu simplesmente, para especificar como é essa figura, certo? Só preciso de meio corte. Como ela é simétrica, certo? Ou seja, a parte daqui, a parte desse lado da esquerda é exatamente igual à parte da direita, isso quer dizer simétrico, né? Então, eu posso fazer meio corte. Simplesmente uso dois planos. O plano 1 e o plano 2, e com isso gero o meu corte. E posso mostrar como ficaria a figura. Ok, nas vistas ortogonais, quando a gente fala de desenhos arquitetônicos, acontece o seguinte: podemos ter uma vista superior, certo? Que é com telhado, seria a planta da cobertura, você especificando como ficaria a cobertura, certo? Do seu desenho arquitetônico. A vista superior sem o telhado, que é aquela planta baixa ou planta de edificação. A vista frontal externa, que é a fachada frontal. As vistas laterais externas, que são as fachadas laterais. A vista em cortes, que você pode fazer cortes também, né? E transversais ou longitudinais, depende de como você quiser fazer o corte, já etc. aí. E as vistas superior do contexto, que seria uma planta em situação, certo? Ou planta de situação, é chamada esse tipo de corte, ou bom, esse tipo de vista, na verdade, esse tipo de vista superior. De que estamos falando? Quando eu tenho uma planta baixa ou planta de edificação, então seria a seguinte forma, certo? Esta aqui seria a planta baixa resultante, certo? Retirado o plano de seção, certo? Seria como a gente escreveria ela. E aqui está em 3D, aqui eu teria que botar, por exemplo, a altura do plano da seção, certo? Essa aqui seria a visão da casa com o plano de seção, certo? Aquela já toda a casa com o plano de seção, ou seja, a planta baixa já, certo? O plano de edificação, mas já com todo o plano de seção completa, como ficaria ela, certo? E ela aqui está com o teto, com o telhado. Certo? Já o plano de edificação, ela pode também ser, ela é dada desse jeito aqui. É aquela aqui, a gente conhece normalmente, tipo, que mostra, por exemplo, quais são os quartos, onde que está o banheiro, onde que está a cozinha, certo? A área de serviço, tudo isso aí. Você pode especificar, certo? As janelas, as minhas portas, tá ok? E tudo tem umas normas que são seguidas daquelas normas que a gente estudou na aula 2, na aula 1, desculpa. Os cortes longitudinais, né? Então, por exemplo, se eu faço um corte longitudinal, estou fazendo um corte assim, certo? Ao longo do, da casa, certo? Então, por exemplo, se eu faço o corte aqui, o que eu vou ver, vou conseguir mostrar os detalhes, por exemplo, que aqui existe um primeiro andar, tá ok? Da minha residência, da minha casa. Eu também, e eu posso ver a vista desse corte, ficaria desse jeito, certo? Então aqui pode ser um primeiro andar ou simplesmente aquela parte de falso teto, certo? Ok. Fazer um corte transversal, certo? Mostrando assim, certo? Aliás, é aquele teto que a gente usa. Pronto, se eu faço o corte transversal já fica mais claro, olha só que aquilo de lá não era um segundo, não era um primeiro andar, era simplesmente parte do teto, daquele telhado que a gente usa, aquele falso telhado, né, que a gente usa nas casas. Então eu posso fazer o corte transversal e olhar transversalmente como ficaria essa construção. Na parte da fachada, eu estaria olhando, por exemplo, se for a frontal, estaria olhando desse jeito e vou ver essa vista frontal da fachada. Se for a vista lateral, vou olhar desse jeito, olhando aqui pelo lado,
e vou ter essa projeção, certo? Da fachada lateral, certo? Então seria fachada lateral, fachada frontal. Planta de cobertura, então eu vou ver aqui pela parte superior, eu vou ver o telhado, ok? Como está aqui. E vou ver essa parte tracejada que corresponde simplesmente ao retângulo composto pelas paredes da minha casa, certo? Da construção que temos aí. Existe também outra vista que é a planta de situação, onde aí o que eu estou mostrando simplesmente seria qual seria, como é que foi fracionado o terreno, certo? Onde que estão as ruas, Rua X, Avenida Y, e mostraria onde é que está localizada, qual é a localização da minha casa, certo? Nesse caso aqui. Da minha... E aqui, quando eu botar, aqui é tudo visto na vista superior, ok? Então eu estou aqui olhando com a vista superior, como aquela vista do Google Maps, só de cima, ok? Ok, então com isso aí, eh, fica uma novamente já bem mais reforçado o que são as projeções, o que são as diferentes vistas em desenho técnico. E também fica aí uma pequena atividade para vocês se divertirem e que depois aí no Google Sala de Aula vou postar os detalhes sobre essa atividade. Então, até a próxima aula e desejo que todos tenham sido bem entendido. Qualquer dúvida, estou aí para solucionar. Um abraço grande e até nossa próxima aula.